Boa noite, pessoal. O pessoal já está começando a entrar aqui. Oi, Marcos. Pede para seguir. Vamos ver, Marcos. Boa. Essa foi rápido. Boa noite, Ricardo Salum, Diego. Boa noite. Fala, Entrei. Marcos. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tudo ótimo. Saudades de você. Já faz 1h30 que a gente não se vê. Exatamente, 1h30. Exatamente. Jefferson Costa, tudo bem? Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários lá nos grupos de WhatsApp. Boa noite, observatórios. Vamos lá, estamos esperando o pessoal entrar, Marcos, para começar a nossa conversa, né? Tá Você bom. está na REC ainda, né? Tô aqui. Legal, Tô beleza. aqui. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar daqui uns minutinhos, né? Vamos conversar com o Marcos Ayala, que é o nosso sócio da REC, que é responsável pelo fundo das lajes corporativas, né, que é o RET 11, né, entre outras tarefas e responsabilidades, como membro do comitê de investimento de todos os fundos e como também assessor especial do fundo de logística e sócio da REC. Então, vai ser uma live muito bacana. Nós vamos focar no fundo de lajes corporativas, né? Nós já estamos continuando a série, né, de entrevistas. Começamos com o Max, com o fundo de CRI, né? Depois falamos com o Marcelo Costa sobre o fundo de logística e agora vamos falar com você sobre o fundo de lajes corporativas, o RECT 11. A live vai ficar gravada no perfil do Instagram, no meu perfil, e também fica gravada, isso acho que acontece amanhã, ele entra no YouTube, no canal da REC Gestão. Então, se vai na procura lá no YouTube e digita REC Gestão, vocês acham as entrevistas que nós fazemos gravadas no canal da REC, né? Vou pedir a gentileza do pessoal que tiver com dúvidas, quiser fazer comentários, tudo, que façam na caixinha de perguntas. Existe no Instagram uma caixinha com um ponto de interrogação, e se vocês fizerem nessa caixinha, fica mais fácil para a gente poder responder e dirimir todas as dúvidas, né, e comentários, porque aqui na tela, apesar de aparecer para todo mundo, às vezes eu não consigo enxergar porque fica correndo para cima, então não necessariamente eu consigo enxergar. O Marcos Amin está aí, Marcos Amin que compartilha um monte de coisas comigo, obrigado, Marcos, no direto, sempre, certo? Que mais? Nicásio, Eduardo, trabalho escravo para conhecer de fundo em ordem, é verdade. É um trabalho hercúleo, né? Mas graças a Deus parece que está funcionando, né? Então, bom, vamos começar em benefício dos que entraram, né, às 7 da noite, e para aqueles que entram um pouquinho mais tarde, tem a oportunidade de também verificar o começo na gravação. Vou dar um pouco de perspectiva do fundo, né? O fundo é um fundo de lajes corporativas que começou em julho, praticamente, junho, julho de 2019, com imóveis 100% locados, com vacância zero. E, infelizmente, 8 meses depois, por causa da pandemia e do home office, a vacância começou a crescer. E em julho de 2021 atingiu um pico. A vacância chegou a 33% do portfólio, o que prejudicou muito a receita de aluguéis e os custos de IPTU e condomínios sobre as áreas vagas, né? E de lá para cá, o Marcos tem feito um trabalho incrível para reduzir a vacância e para procurar manter um certo nível de rendimento, que não é, obviamente, o ideal, nós sabemos disso, mas é o que foi possível fazer dentro desse ambiente de home office e de pandemia, né? As cotas também sofreram por força do dividendo, obviamente, e também por força das condições macroeconômicas, as quais a gente não controla, né, como gestor, e também por causa da Selic, que subiu
para 13,25 hoje, né? Então, Marcos, a palavra está com você. Você pode falar um pouco da emissão que acabou de ser concluída, né? E também, a palavra é sua, Marcos. Eu vou vendo aqui umas perguntas que já apareceram. Legal. Bem, obrigado, Moise. Boa noite a todos. Obrigado por estarem gastando tempo aí de vocês com essa live. A gente vai tentar fazer bem objetiva, né? E acho que, bem, o primeiro tema, como o Moise comentou, de fato, acho que é falar um pouquinho da emissão, né? A gente concluiu a emissão na sexta-feira passada, captamos 20 milhões, quase 20 milhões e 800 mil reais. Então, teve uma captação superior ao que a gente ofertou inicialmente, né? A captação era de 20 milhões e a gente acabou captando um pouquinho a mais do que isso, esses 800 mil. Então, foi super bem sucedida, né, a captação, e a gente vai usar os recursos conforme a documentação da oferta, né, para reduzir os passivos do fundo. Parte desses recursos já foram utilizados, inclusive, agora nesse mês de junho, que é para quitar aquela dívida que o fundo tinha numa compra a prazo que nós fizemos de alguns andares do edifício Canopus, em Alphaville. Então, com o pagamento de 3 milhões e 300, mais ou menos, que foi feito agora em junho, a gente quitou 100% dessa dívida, que era atrelada à CDI, e lavramos a escritura, né, registro e tudo mais. Então, essa aquisição está 100% concluída. O remanescente é para um pagamento em setembro, né, que está chegando já, de 15,6 milhões, ligado ao CRI do edifício Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, acho que missão cumprida em relação à captação. Com essa captação, o fundo ele fica tranquilo de caixa por um bom tempo, né, aproximadamente 1 ano. E então é isso. Então, acho que sobre a emissão, acho que são essas as palavras iniciais. Legal, Marcos. Eu vou fazer algumas perguntas. Nós já temos aqui quase 14 perguntas. O pessoal está rápido aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta, começar com uma pergunta minha para ajudar um pouco. E aí a gente vai nas 14 perguntas que o pessoal já fez até agora. Obviamente, durante os últimos 12 meses, a vacância caiu de 33% para 10%, né? Grandes números, né? E ao longo desses 12 meses, o fundo não divulgava o valor do aluguel, nem a carência, nem os descontos, né? E você né, não divulgava por força da estratégia, né? De poder ter mais empoderamento para poder negociar com os novos inquilinos, né? E, obviamente, isso ficou uma dúvida muito grande para os investidores, porque eles dizem, ok, reduziu a vacância, mas quando que vai aumentar essa renda, né? E fica difícil do pessoal avaliar. Então, imagino que agora que o nível de vacância está um pouco mais baixo, você pode, no próximo relatório, dar algumas informações a mais. Conta para a gente o que você vai mostrar no próximo relatório do dia 7 de julho. Legal. Bem, a gente vai colocar no relatório uma projeção de receita de aluguel combinada, de todos os prédios juntos, né? Nos próximos 12 meses. Então, os cotistas e quem não é cotista, mas que tem interesse no fundo, vai poder visualizar melhor qual que é a nossa expectativa de receita bruta, né? De receita de locação de imóveis nesse horizonte aí de 12 meses. Então, vai levar em consideração as carências que estão terminando dos novos contratos e também alguns descontos que, dependendo da negociação, às vezes a gente concede um desconto no comecinho do contrato e até normalizar um patamar de aluguel mais alto. Então, vai ter um ramp-up, né, uma crescente de receita que as pessoas vão poder visualizar, que é justamente esses fatores. Né? E só reforçando, a gente não divulga individualmente, né, o que a gente negocia para não atrapalhar outras conversas de locação no mesmo prédio e até para não atrapalhar as conversas com locatários já existentes. Né? Então, novas locações e locações existentes.
que às vezes a gente negocia valores de aluguéis diferentes do que outros inquilinos pagam. Isso é normal. Então é isso. Assim, então, a gente vai dar uma espécie de guidance, vamos dizer. Obviamente, essa projeção está sujeita a incertezas, né? Porque ela assume que a gente não vai alugar nenhum novo imóvel, né? E também que não vai haver nenhuma nova devolução de espaços. E a gente também adotou uma premissa de reajuste, né, em cada contrato, nas suas respectivas datas de reajuste. Então, tem algumas premissas, então não é uma projeção líquida e certa, mas ajuda a dar um norte aí para todo mundo, para as pessoas terem uma ideia aí do impacto na renda do fundo. Legal. Marcos, obviamente, você mencionou que vai colocar uma projeção esperada de aumento mês a mês da receita de aluguel, né, dos imóveis para os próximos 12 meses. Não é uma projeção de dividendo, porque a receita ela é a primeira linha do demonstrativo de resultado. Depois tem os custos do fundo, o custo da dívida, né, e tudo mais. E então, obviamente, não é o número de dividendo, mas ele é o número de aumento de receita que pode dar uma certa ideia se vai ter aumento de rendimento ou não, né? Outra coisa importante que eu acho que o pessoal também tem muita curiosidade é com relação à dívida, o cronograma da dívida, né? São as 3 dívidas grandes, 2 relacionadas à Barra e uma relacionada ao Evolution, né? E como é que é o cronograma de pagamento dessa dívida e como que o fundo vai lidar com esse cronograma de pagamento? Tá. Não, legal. Bem, a dívida do Evolution, ela vence em 2034, né? Então, é um vencimento longo. Na verdade, a da Barra também, tá? Todas as dívidas agora vencem em 2034. Do Evolution em dezembro e a da Barra em julho de 2034. A dívida do Evolution, a gente paga mensalmente uma parcela de PMT, que a gente chama, né? Essa parcela, ela incorpora tanto juros como uma amortização de principal. Então, mensalmente, ela está sendo paga e parcelas iguais, corrigidas pelo IPCA, e vai até 2034. No caso da Barra, era muito parecido com o Evolution, ou seja, parcelas mensais, mas nós negociamos em setembro do ano passado, e soltamos fato relevante sobre esse assunto, que a gente negociou uma carência temporária de 12 meses, né, no pagamento de juros e de amortização de principal, por 12 meses. Com uma contrapartida da gente fazer uma amortização, né, em setembro desse ano, de 15,6 milhões, que é o que a gente vai fazer. Esse é um dos motivos da gente ter feito uma captação agora de recursos. Então, após setembro desse ano, né, no caso dos CRIs da Barra, existem 2 possibilidades. Uma é a gente o fundo voltar a pagar as parcelas mensais, como fazia antes da carência, né, paga PMT até 2034. E uma outra possibilidade é talvez uma nova negociação com o credor para fazer uma nova rodada de carência. Isso está em aberto ainda, mas são os 2 cenários possíveis. Basicamente, Legal. esse é o cronograma. Marcos, você comentou que com essa captação o fundo fica tranquilo pelos próximos 12 meses, né? Obviamente, daqui a 12 meses, que é um período longo, mas passa muito rápido, né? O fundo pode ser confrontado novamente com uma necessidade para pagar as suas obrigações, né? Quais são as alternativas, e obviamente acho que você vai colocar no relatório isso, né? Mas quais são as alternativas que o fundo tem para lidar com esse passivo, uma vez que o pré-pagamento é muito oneroso? Então, né, o pessoal pergunta se a próxima captação vai ser em 2023, a gente não sabe. Conta para a gente o que você tem em mente com relação às alternativas. Tá, bem, acho que são 3, basicamente, né? Ou
ou fazer algum tipo de refinanciamento da dívida existente, ou fazer uma nova rodada de captação parecida com o que a gente fez agora, num montante semelhante, igual a gente fez agora. E a Mas terceira... essa captação seria para quando, se acontecesse? Seria aproximadamente 11, 12 meses daqui, né? Seria para maio, junho do ano que vem, né? Tá. Grosso modo. E a terceira e última seria a venda de ativos, né? Seria uma venda de ativos para levantar capital. Aí, se tiver um lucro na venda, distribui para os cotistas e o valor do principal a gente pode utilizar para pagar dívida, fazer outras coisas. Então, as três estão no nosso radar. A gente ainda não tem, né? Está muito distante ainda, a gente não tem ainda a resposta efetiva do qual delas que a gente vai adotar, mas são as três possibilidades. Você tem uma preferência como gestor? Tenho, com certeza. Minha preferência seria por fazer uma venda de ativos e usar os recursos para fazer pagamento de dívida. A gente quer evitar ao máximo fazer novas captações, né? Essa é a nossa cabeça, mas vai depender um pouco do cenário, se a gente vai conseguir vender um ativo ou não, no preço adequado e tudo mais. Legal. Com relação a essa questão de venda de ativos, eu estou aqui evoluindo, eu nem estou pegando as perguntas do pessoal, porque primeiro eu vou resolver as minhas. Tá bom. Então, aí eu pego do pessoal. Mas, Marcos, conta para mim o seguinte: o fundo fez uma captação o ano passado de 100 milhões de reais, né? Tentou fazer 200, fez 100 milhões no começo de 2021, cujo objetivo era fazer o hedge da dívida, né? Então, durante um ano, praticamente, até março desse ano, os recursos foram investidos em CRI para fazer face ao custo da dívida, né? Mas, em março, o fundo decidiu comprar o imóvel do Cidade Matarazzo, né? E, de uma certa maneira, os investidores ficaram, vamos dizer, alguns descontentes e outros questionando. Como assim? Não era para fazer o hedge da dívida? Como que compra um imóvel, certo? Explica para a gente o racional da decisão de desfazer o hedge, talvez temporariamente, né? E fazer a aquisição do Matarazzo. Isso é uma boa pergunta, porque de fato ela é uma pergunta recorrente que vem para nós e acho que vale a pena falar um pouquinho sobre ela. A gente vai também tentar esclarecer isso no próximo relatório, de uma maneira, né, mais formal, mas aqui já pode adiantar um pouco da explicação. Bem, basicamente a análise que a gente fez foi de risco-retorno, né, das duas opções, né, manter o hedge ou usar os recursos para comprar um ativo. O hedge, ele gera um retorno para o fundo, vamos dizer, porque ele fica aplicado em CRIs que rendem mais ou menos IPCA mais 7,5% ao ano. Então, esse é o benefício econômico de ter aquele dinheiro aplicado nos CRIs, fazendo o hedge de IPCA contra a dívida que também é atrelada ao IPCA. Então, IPCA mais 7,5%. O Matarazzo, né, que é o imóvel que a gente usou, né, o imóvel que a gente comprou com esses recursos, ele gera uma renda para o fundo na casa de 8,5% ao ano, sobre o valor que a gente pagou, mais custos de TBI, de registro, né, os custos de transação, e mais um valor de benfeitoria também, gera um retorno anual de 8,5%, que já é maior do que o cupom dos CRIs que a gente compra para fazer o hedge. 7,5 versus 8,5. Além disso, a gente pagou 23.500 metro quadrado esse imóvel. Teve os custos, né, de transação e tudo mais que aumentou um pouquinho para 24 e pouco. E esse imóvel foi avaliado na última avaliação agora, em dezembro, em R$31 mil o metro quadrado. Então, essa diferença aí de 24 mil para 31 mil por metro quadrado dá mais ou menos 17 milhões e meio de reais de um lucro potencial para o fundo, né? A gente não materializou, não realizou ainda, mas é um lucro
potencial. E acho que é um valor de avaliação em torno de 30 mil, né, 31 mil, que é o que está lá, bem razoável para esse ativo. Esse ativo ele é um prédio boutique pequeno, no meio de um complexo, né, um empreendimento de altíssimo luxo, perto da Avenida Paulista. Então, a gente acha que realmente esse valor da avaliação, que gera esse lucro potencial de 17 milhões e meio, é um valor condizente com a realidade, né, daquele empreendimento. Então, essa é um pouco da lógica, né? A gente acha que a aquisição do imóvel vai gerar um retorno melhor do que manter o dinheiro naquele hedge que a gente tinha feito. É basicamente Perfeito. isso. Perfeito, Marcos. Obrigado. Então, obviamente, o custo de oportunidade, a alocação de dinheiro na decisão de exercer a opção, né, porque era uma opção de compra, foi, em princípio, na sua avaliação, na avaliação do comitê, melhor do que deixar em hedge, né, para essa compra, né? Sim. Obviamente, o fundo tem que lidar com o passivo. Então, uma opção é a captação anual de 20 milhões e a outra é vender um determinado imóvel, né? Ou dois, né? Obviamente, os imóveis, eu entendo que todos são factíveis de vender, né? Pode vender Santos, pode vender Brasília, pode vender Alphaville, pode vender Matarazzo, né? Obviamente, a decisão de venda, se acontecer e qual, vai de novo considerar aspectos de custo de oportunidade e de benefício, né? Quer dizer, né, se for bom para fazer o hedge, vender o imóvel, você, né, vai propor para o comitê fazer, né? Caso contrário, fica o hedge para ser, vamos dizer, ou a dívida para ser paga anualmente, né? Tem expectativa de aumento de dividendo? Talvez, né? A gente não pode garantir, mas nós sabemos que, de acordo com a sua apresentação que você vai fazer no próximo relatório, nós sabemos que haverá um incremento da receita de aluguel, que é a primeira linha, né? Deixa eu fazer uma coisa, Marcos, agora, porque tem muita pergunta. Eu vou começar a ver se alguma delas a gente já cobriu ou não, tá? Tá bom. Tem previsão de melhora de dividendos? O Rubens Guaru está perguntando. A gente não sabe, porque o dividendo é bottom line e tem muitas outras coisas que acontecem, mas a renda do aluguel vai de fato subir, né? Depois a Débora está perguntando se o valor da cota subir, o DY continua 0,8 ou mais, ou tende a cair a percentagem? Tecnicamente, quando a cota sobe, o DY cai se não tiver um aumento do dividendo de reais por cota. Eu já estou respondendo, Marcos, para te ajudar aqui. Tá bom. Qual o prazo de carência das novas locações? Quem está falando é o Pedrinho Dorigon. Isso a gente já vai mostrar no próximo relatório, né? Como se comporta a evolução. O Cássio Aldrigue está dizendo aqui, parabéns pela redução da vacância, mas sobre os rendimentos, qual a perspectiva? Estamos ansiosos, todos nós estamos ansiosos, vamos ver como é que o negócio evolui, né? A gente não tem muita bola de cristal, mas vamos ver como é que o negócio evolui, né? Foi uma pena que teve pandemia, infelizmente, porque não só a crise sanitária, mas os fundos de laje foram muito afetados. Hoje, por curiosidade, Marcos, só para você saber, eu comecei a dar uma olhada em outros fundos de lajes também, né? E como que eles também sofreram e como que os gestores estão lidando com essas vacâncias, né? Então, vamos lá. Só a título de curiosidade. Ok, de novo, João Rogério, ele pergunta sobre os rendimentos, né? Que todo mundo quer saber sobre rendimento. Pena que a gente não consegue dar um guidance, né? Porque seria, de fato, uma estimativa não muito real, né? A Débora pergunta aqui, Libélula, qual a visão sobre a dívida alta do fundo? A dívida pode atrapalhar a valorização da cota? A dívida, de fato, ela atrapalha, né, Marcos? Fala um pouco sobre como que a dívida atrapalha. Atrapalha, com certeza. Quando a gente contratou a dívida lá atrás, o IPCA não era 10%, 11% ao ano, né? Então, sem dúvida, isso atrapalha, gera
uma despesa financeira para o fundo, que vocês podem ver na nossa demonstração de resultados, né, que a gente coloca no relatório, gera uma despesa financeira elevada, né? Então, sem dúvida nenhuma, atrapalha. O cenário mudou, além de pandemia, teve mais vacância, né, no fundo, e além disso, o IPCA, que é o indexador da dívida, ficou muito alto. Então, por isso que a gente fica, né, todo dia pensando em como melhorar a performance do fundo, e uma maneira seria reduzir a alavancagem, né? Exato. Marcos, porque tecnicamente, Débora, como que funciona? Quando um fundo faz uma compra a prazo, que é a chamada alavancagem, né? O fundo tem uma receita de aluguel do imóvel adquirido, certo? Que é 8 ou 9% ao ano, e tem um cupom da dívida, que é 7 ou 8% ao ano. Essa relação, normalmente, quando o fundo adquire, ela é favorável à receita, porque a receita, o cupom da receita, normalmente é superior ao cupom da dívida, né? Senão não faz sentido fazer aquisição a prazo, né? Agora, o que deveria acontecer normalmente é que a dívida deveria subir com o IPCA, certo? E o ativo, o imóvel, deveria valorizar mais do que o IPCA. É o que normalmente, historicamente, acontece. Então, é por isso que se faz IPCA versus imóvel, né? Obviamente, isso refletiu uma parte no portfólio, né, Marcos? Porque teve 50 milhões, eu acho, mais ou menos, de reavaliação dos ativos, né? Isso. Mas não foi o suficiente, porque eles não valorizaram quanto se esperava por força do home office e da pandemia, né? Então, toda vez que acontece um desequilíbrio entre valorização do imóvel e custo da dívida, você tem afeta o valor patrimonial do fundo e, consequentemente, o valor da cota, né? Atualmente, o fundo tem uma distância muito grande, né, Marcos? Qual que é a cota e qual que é o valor patrimonial? Bem, a cota está negociando em torno de R$ 58, mais ou menos, e o valor patrimonial do fundo é 96 centavos, por aí. Então tem um deságio muito grande no valor de mercado. Entendi. Obviamente, o valor patrimonial, ele é o resultante de uma reavaliação feita por terceiros, né, por profissionais. Obviamente, um imóvel só vale quanto alguém está disposto a pagar por ele, certo? Então, é um norte, é uma referência teórica, normalmente próxima do valor real, mas não necessariamente, pode ser mais ou pode ser menos, né? Tem uma pergunta aqui, New York City, Hilde Struzzi. Ela pergunta se a alavancagem do RECT preocupa a gestão. Qual que é o percentual, Marcos, de alavancagem, né, dívida versus ativo, e preocupa ou não? Como é que funciona aí na sua cabeça? Bem, o percentual de alavancagem é de mais ou menos 20%. Né? Então, o fundo tem hoje 200 milhões de dívida e 1 bilhão de ativos. Então é grosso modo 20% de alavancagem. A alavancagem não preocupa, né, os gestores, né, nós, porque é uma alavancagem de longo prazo, como eu comentei, né, vence em 2034. As parcelas elas são pagas meio que a conta-gotas ali, mensalmente. Então, não tem uma pressão de caixa relevante no RECT, né? Não tem amortizações grandes a cada semestre, não tem nada disso. Então, é uma dívida que atrapalha no sentido do IPCA ter ficado muito alto, isso que a gente estava comentando agora, mas não é uma dívida que preocupa no sentido de fluxo de caixa, de putz, o fundo não vai conseguir pagar, nem nada disso. Legal. Marcos, tem uma pergunta do Anderson Baggio, aliás, ele fez duas, né? A primeira delas é: as carências dadas como incentivo de captação representam que percentual hoje do total locado e qual o prazo, né? Obviamente ele vai ter vamos dizer, melhor visualização no próximo relatório, né? E o Anderson Baggio também pergunta uma pergunta técnica: com a vacância baixa atual, será preciso nova emissão daqui a um ano, a fim de pagamento de dívidas, ou as locações atuais são suficientes para suprir a alavancagem?
né? Aqui tem a tecnicalidade, né, que as locações elas não podem ser utilizadas para pagar o principal, não é isso, Marcos? Como funciona tecnicamente por causa do percentual mínimo de distribuição, né, legal? Isso, exato. Então, a gente só tem duas maneiras, basicamente, de reduzir dívida no fundo imobiliário, né? Ou faz uma nova captação para amortizar a dívida, ou vende ativos. Com a receita de aluguel, não dá para amortizar a dívida, porque a receita de aluguel ela tem que ser distribuída como dividendo, obrigatoriamente, né? O resultado na receita menos as despesas. Então, a receita menos as despesas de IPTU, de condomínio, de despesas de juros da dívida geram um resultado líquido do fundo e esse resultado, 95% tem que ser distribuído. Então, o que dá para utilizar para amortizar a dívida é só 5% do resultado, no máximo. Então, não tem muito como fugir disso, né? Então, a alternativa é usar os 5%, se for o caso, captação e venda de ativos. Essas são as possibilidades concretas para reduzir passivo. Legal. Depois tem aqui uma pergunta do Gustavo Bornal. O fundo está perdendo valor patrimonial em razão da alavancagem? Acho que a resposta é sim, né, Marcos? Quer dizer, o IPCA que cresce na dívida, ele acaba afetando o valor patrimonial, né, da cota. Exato, exato. O IPCA, ele aumenta o saldo devedor da dívida e isso acaba reduzindo o patrimônio líquido do fundo. Então, está correta a afirmação. Exato, porque o IPCA, ele corrige todo mês, né? Então, a dívida cresce todo mês. Enquanto que o ativo, que faz parte, né, do valor patrimonial, o valor patrimonial é ativos menos passivos, né? O ativo, ele se mexe uma vez por ano só com a reavaliação, né? Então, você tem um decréscimo do valor patrimonial ao longo do ano, por força do custo de correção da dívida, e o ajuste do ativo só acontece uma vez por ano em dezembro na reavaliação. Então, o que aconteceu ano passado, por exemplo, o valor patrimonial ia decrescendo até chegar a 90 e pouquinho, e aí teve a reavaliação, subiu para 97, né? Deveria acontecer algo semelhante esse ano também, caso os imóveis se valorizem, né? Exato. Depois, exato, as carências, tá, pá. Botelhoin, acho que eu pronunciei certo. Pedir mais carência não acarreta mais juros? Sim, exatamente, né? Quando você tem carência, você tem uma capitalização dos juros, então você tem juros sobre juros. Mas por que foi feito isso, Marcos? Foi no sentido dos dividendos, né? Explica um pouco melhor essa estratégia, porque tem pessoas, investidores, que contam com um certo nível de dividendo mensal, né? Isso, exatamente. Bem, basicamente, quando a gente faz uma carência de juros, essa despesa de juros deixa de existir, né? Do ponto de vista de caixa, né? Não é mais uma despesa caixa. E com isso, a gente consegue distribuir um patamar de dividendo um pouco maior, né? Que os cotistas esperam do fundo, não só do nosso, como, enfim, dos fundos imobiliários de uma maneira geral. Então, essa carência é um mecanismo que a gente utilizou no ano passado e a gente vai ver se utiliza de novo ou não esse ano, para não ter essa despesa caixa ao longo desses 12 meses da negociação da carência. E com isso poder distribuir um dividendo um pouco mais alto. Basicamente isso, esse é o racional da operação. Mas aí no final do período a gente vai lá e quita um montante maior, que esse ano vai dar 15,6 milhões. Vai ser uma amortização extraordinária do CRI no montante de 15,6 milhões. Então é até importante dizer, né, que as pessoas estão vendo, se as pessoas olharem o saldo devedor do CRI da Barra mês a mês, ao longo desses últimos 12 meses, vão ver um aumento do saldo devedor maior do que o normal, justamente por causa dessa carência aí de juros e de amortização. Mas aí em setembro vai ter um ajuste para baixo, né, a dívida vai cair nesse montante. Beleza.
Tem mais uma pergunta aqui, do Roger. Ah, tá, exato. O Roger pergunta o seguinte: não seria interessante mesclar o fundo com galpão logístico, mudando a tese para fundo híbrido, né? A casa tem um fundo de logística já, né? Então, fala um pouco sobre a decisão de fazer fundos com uma determinada classe de ativos, né? É uma pergunta interessante. A gente já se perguntou isso também várias vezes nas nossas reuniões, almoços e comitês, né? É uma possibilidade ter um fundo com um mandato um pouco mais amplo e poder navegar talvez um pouco melhor os diferentes ciclos, né? Então, por exemplo, pandemia afetou lajes, mas não afetou logística. Então, a gente poderia talvez equilibrar um pouco mais. Tem um obstáculo prático em relação a isso, que é uma fusão de fundos, ela implica num quórum qualificado dos dois fundos envolvidos na fusão. Então, precisaria ter 20, a maioria simples dos presentes numa assembleia, né, desde que tenham pelo menos 25% das cotas totais emitidas de cada um dos fundos na assembleia. Então, como os fundos são muito pulverizados, né, à base de cotistas, esse percentual não é algo fácil de conseguir numa assembleia. Então, isso é um ponto prático que torna essa questão um pouco mais complexa. E também tem uma discussão, né, de alguns investidores que preferem ter os fundos segregados por classe de ativos. Então, tem gente que gosta de fundo híbrido e tem gente que detesta, que prefere os fundos segregados e para eles mesmos, né, os investidores, fazerem essa gestão. Eu quero X% do meu patrimônio em lajes, Y em galpão e Z em, sei lá, em fundos de CRI. Então tem investidor que não quer delegar isso para um gestor, quer fazer isso por conta própria. Então, tem argumentos dos dois lados, a gente já discutiu isso várias vezes. No momento, a nossa posição, a princípio, é manter as coisas como estão, mas é uma discussão válida, interessante. Beleza. Muito bom. Marcos, deixa eu pegar mais umas perguntas. Tem muitas aqui. Deixa eu pegar mais algumas aqui. Eu não sei se a gente vai poder cobrir, porque a ideia era fazer algo de 30 minutos, nós já estamos quase chegando aos 40. Mas vamos em frente, que o pessoal tem muita dúvida aqui, muito comentário. A Rosana Cabral, ela pergunta: acredito que a Selic tenha alcançado o seu pico e agora tende a cair. O que vocês acham sobre isso, né? Você tem alguma opinião? É difícil, né, dar uma opinião sobre isso, mas fala um pouco, Marcos, o que você acha? Como é que você enxerga? Primeiro eu espero que ela esteja certa, né? Que a Selic pare de subir, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E acho que de fato, com a Selic estabilizando, começa a ajudar um pouco a classe de ativos, né, do segmento imobiliário. Obviamente aí tá num patamar muito alto, mas estabilizar é o primeiro passo, né, antes de voltar a cair. Então, assim, acho que é difícil prever, né, porque a inflação ainda está meio fora de controle, mas parece que realmente vai parar de subir juros, ou se subir, vai subir muito pouco a partir do patamar atual. Então, eu acho que pode ser até eventualmente um momento interessante para se expor um pouco mais em classes de ativos que vão surfar melhor na hora que os juros começar a cair e tal. Então, acho que é isso, assim, um pouco da minha visão. Legal. A gente internamente, quer dizer, a gente tem uma percepção de que se a Selic voltar a cair, a inflação começar a cair, os ativos de base imobiliária deveriam se valorizar, né? Isto posto, você tem hoje o RECT 11, não estou fazendo recomendação de compra, tá? Por favor, apenas esclarecendo. Com um valor de cota 58, com 50 centavos por mês de distribuição, é algo da ordem de 10% ao ano de dividend yield, né? Com um potencial de apreciação da cota, talvez, de 58 para 90, alguma coisa assim, nos próximos 2, 3 anos, né? Então, é uma visão de médio e longo prazo que pode, talvez, gerar um benefício de 20% ao ano. Tal. Mas
Obviamente, a gente não tem bola de cristal, mas esse é um tipo de análise que alguns analistas fazem. O Zimir aqui está falando, parabéns ao Marcos pelo belíssimo trabalho em zerar a vacância. Obrigado, Zimir. Marcos Obrigado. agradece, mas ele não zerou ainda, né? Ele É. falta 10%. Falta 10%, a gente tá firme aqui. Vamos Tá bom. continuar. Vamos lá. O Rodrigo M45 pergunta se já tem data de integralização das cotas. Sim, quer dizer, não tem a data, mas é necessário divulgar o dividendo na Datacom. Então, o dividendo próximo na Datacom, quinto dia útil, que deve ser o sétimo, julho 7, né? E aí quem decide é a B3, não somos nós. Normalmente acontece 3 ou 4 dias após a divulgação do dividendo, mas nós não temos controle sobre esta data. Tá? Quanto do capital... Opa, essa é boa, hein, Bottelheim? Quanto do capital de vocês está no RECT 11? Óbvio, a gente tem a questão do sigilo bancário, esse tipo de coisa, né? Então, cada um de nós investe e acompanha. Eu, por exemplo, né, falando por mim, eu tenho um investimento relativamente importante no RECT 11, né? Não vou declinar o valor, mas é alguma coisa acima de 2 milhões de reais, abaixo de 4, mas não vou falar quanto. Zinir. Luiz, eu prefiro o fundo híbrido. A gente não sabe bem. Tem muito investidor que prefere, outros não. Né? Os contratos que se encerram, isso aí eles vão sendo negociados naturalmente. Quando a vacância vai ter... Eduardo Baston pergunta quando que a diminuição da vacância vai começar a ter impacto. Você vai mostrar a evolução dos aluguéis, né? Isso. Dívida e configuração após a emissão. Wellington Moreira perguntando como fica a dívida, né? Após a emissão. Após a emissão, a dívida vai diminuir, já diminuiu em 3,4, vai diminuir mais 16, né? Então, ela diminui um pouco, mas ela aumenta todo mês pelo IPCA, não é isso? Exatamente, é isso aí. Legal. O Servolu está fazendo um comentário aqui fora da caixinha de perguntas. O fundo passou por um momento muito difícil, que foi no auge da pandemia, incerteza com relação ao home office. O pessoal achando que seria o modelo majoritário de trabalho, né? Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. E o fundo se mostrou forte. Quer dizer, obviamente, Marcos e eu, a gente tem um certo viés, né? Como nós estamos fazendo o máximo que a gente acha possível durante essa pandemia, a gente acha que o fundo reagiu relativamente bem, porque quando você pensa em uma vacância até 33%, quando você pensa em custos de IPTU e condomínio em cima de áreas vagas, custo da dívida, não podendo repassar o IGPM, que era o nosso principal índice dos contratos, muitas vezes nem conseguindo IPCA, chegar em 0,50 reais, né, 50 centavos por cota de distribuição, parece bom dentro de todo esse cenário meio louco e totalmente imprevisível, né? Que a gente não previa nada disso no começo, né? Então, parece 50 centavos não é grande coisa, né? Eu concordo com todos os comentários que a gente tem recebido, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer, Marcos, né? E a gestão. Eu acho que só para dar um número, né? Porque a gente fica anunciando as novas locações, né? Pingadinho, né? Conforme a gente vai assinando. A gente fez um levantamento, de até colocar no relatório, desde a pandemia, desde fevereiro de 2020, o RECT assinou 20 novos contratos, 20, e 2 renovações, né? Então, renovações são contratos que venceram durante a pandemia e a gente conseguiu renovar. Então, 20 mais 2. O total aqui desses contratos dá 38 mil metros quadrados. Então, é um número muito significativo, né? Num fundo que tem mais ou menos 90 mil metros de área total. Então, só para dar um pouco quantificar um pouco o trabalho de locação que está sendo feito. Legal. Depois, o Ladeira aqui está falando, sempre solicito no inbox. Eu procuro fazer um trabalho nesse meu perfil da gestora, né? Respondendo algumas perguntas no inbox, né? Obviamente, sempre que elas não ferem nenhum
nenhum conceito, né, de clareza e transparência para todos os investidores, né? São dúvidas específicas que muitas vezes estão nos relatórios, muitas vezes estão nos fatos relevantes, mas a pessoa ou não entendeu, ou não teve a oportunidade de ver porque estava ocupado com outras atribuições, né? Dividendo. Deixa eu pegar mais umas perguntas. Marcos, a gente vai te liberar. Você já deve estar cansado aí de ter trabalhado o dia inteiro também, né? Não, não, vamos até o final. Vamos em frente? Tá, então vamos até meia-noite, né? Tá bom, deixa eu ver aqui. O Gavo Santos quer falar sobre o RMG. RMG, Marcos, quais são os RMG que o fundo tinha ou tem? Fala um pouco desses RMG. Legal. Bem, o fundo hoje ele tem um RMG só, que é o RMG do edifício Barra da Tijuca. É um RMG que é pago pela BR Properties, que era foi a vendedora desse imóvel para nós, para o fundo. E essa RMG ela vai continuar até setembro do ano que vem, setembro de 2023. Tá? Então essa é a RMG que o fundo tem. O fundo tinha até junho agora uma RMG bem menor, de um andar do edifício Canopus, em Alphaville, que era paga pelo vendedor de uma transação que a gente fez lá no prédio. Então essa RMG terminou agora. Inclusive, né, já adiantando um pouco, né, a vacância do fundo ela estava em 9,83%, né, com as últimas locações anunciadas. Essa RMG de junho, que terminou agora, ela vai fazer com que a vacância aumente de 9,83 para 11,05, né, 11%. Então é isso. Então acabou a RMG de Canopus e mantém a da Barra até setembro de 23. É basicamente isso. Legal. Marcos, deixa eu ver aqui. Me corrigiram no meu português. O Ladeira falou não é solicito, é solícito. Ah, entendi. Então eu sempre sou solícito. Tá bom, perfeito. Obrigado pelo comentário. Que mais? Eu acho que a gente cobriu tudo, Marcos. Diminuição de vacância, os dividendos, a gente vai ver, RMG, os contratos que se encerram, eles serão negociados naturalmente. A sede... tem uma pergunta interessante, Rafael Alvim, né? A sede da REC é localizada em algum prédio do RECT? O Rafael Alvim, não é localizado, né? Porque existe uma coisa interessante. Existe a regra de conflito de interesse, onde transações que acontecem entre o administrador, a gestora com o fundo, elas têm que ter aprovação de maioria qualificada dos cotistas, né? Então, a REC não poderia ser inquilina de um prédio do RECT, por força dessa restrição, né? Poderia ser talvez sublocatária de alguém que tem um espaço maior no prédio, mas nós não temos essa situação. Então, não é. Se fosse possível, seria bom, porque aí a gente ajuda a baixar a vacância, né? Nós mesmos, mas isso não é possível. E o nosso espaço também não é muito grande. Quanto que nós temos na REC, o espaço que a gente aluga? A gente aluga 100 metros quadrados. 100 metros. Exato. Rodrigo, não seria interessante vender mais. Tem alguém falando que você queria uma sala no Matarazzo aqui. Não, mas eu queria mesmo. Porque o Matarazzo, só para explicar, o Matarazzo ele tem 5 andares. O fundo RECT ele tem 3 andares, 3 lajes, as 3 últimas, né? Tem o segundo andar e o primeiro andar que não pertencem ao fundo, pertencem a outros investidores. A gente chegou a conversar com os proprietários do primeiro e do segundo andar. O do primeiro, acho que é o primeiro que ele usa para a sua própria firma, né? Para a sua própria empresa. O segundo. O segundo. Então, o segundo andar, ele utilizou praticamente o andar inteiro para uso próprio, sede da sua empresa. Então, ele comprou a laje e pôs na empresa, mas ainda faltam uns metros lá, 400 metros talvez, né? Isso. E a gente conversou com ele para ter a sede lá. E o primeiro andar foi todo alugado para o Ricardo Almeida, né? Eu acho.
para fazer uma loja conceito de moda, coisa desse tipo. Então, a gente gostaria, mas os 3 andares que pertencem ao fundo já estão alugados, o primeiro já está ocupado e o segundo tem um pequeno espaço ainda, mas eu acredito que não vai acontecer. Mas seria bacana, o lugar é maravilhoso, tem restaurantes, tem acesso de metrô, ônibus, vai ter uma área de varejo enorme, de 24 mil metros de ABL, um Teatro Bradesco, um centro que eles chamam de wellness, yoga, food court, né? Igual o shopping, né? Tem as lanchonetes e os restaurantes, né? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Apareceu mais uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente vai pegar a última. Mas eu acho que não tem mais nada, a não ser que veio aqui embaixo, eu não estou conseguindo enxergar. Não, acho que cobrimos tudo, viu, Marcos? Acho que sim. Você quer falar algumas palavras adicionais, né? Eu tenho talvez uma coisa antes de passar a palavra para você, que é o seguinte: o cotista ele tem acesso aos fatos relevantes, aos comunicados, aos relatórios e as lives com o gestor, né, com o head da área, né, de cada um dos nossos fundos, né? E também tem o direto no RI, que é o ri@rec-gestão.com, né? Ou no Instagram ou no LinkedIn. Quer dizer, o cotista ele tem muito acesso ao gestor, à gestora, para dirimir suas dúvidas e coisas desse tipo. Obviamente, existem muitos analistas independentes, muitos influenciadores que também falam dos fundos, em geral, não só dos nossos, mas de terceiros, né? Às vezes, os analistas e influenciadores, não estou falando mal, não estou falando mal, às vezes eles não têm acesso a 100% das informações. Então, a melhor fonte para dirimir as dúvidas é, de fato, a gestora, seja no canal do RI, na mídia social, nos relatórios, nos fatos relevantes, né? Então, e dizer que nós estamos sempre abertos, quer dizer, nós somos o que a gente chama de gestor fiduciário. O que é um gestor fiduciário? É alguém que está gerindo dinheiro por conta e ordem de terceiros, né? O fundo é uma estrutura legal que foi criada em 1994, na qual o fundo ele é um pass-through, né? Então, a cota, o detentor da cota, ele tem um pró-rata propriedade daqueles ativos e menos os passivos, certo? E o administrador e o gestor são fiduciários daquilo, né? Pertence aos investidores no final do dia. Então, os investidores têm que ter a transparência máxima, dentro do possível, sobre os seus investimentos. Por que eu digo dentro do possível? Porque muitas vezes tem algumas estratégias que são melhores não serem divulgadas em benefício dos cotistas, né? Então é isso. Fala, Marcos, o que mais? Conta aí pra gente as palavras finais, que você tem que ir para casa, meu. As crianças estão esperando. Eu tenho que ir para casa. Não, mas acho que foi ótimo. A gente abordou os principais pontos da gestão do RECT no momento atual. Acho que não ficou nada de fora, assim, de coisas relevantes. Então, acho que queria agradecer aí a todos e a você. E talvez, né, dizer que a gente, poxa, a gente está trabalhando muito, muito duro e muito firme para tentar fazer uma gestão bacana, né, com o dinheiro dos outros, né? A gente tem 80 mil cotistas só nesse fundo e não é muito fácil por causa da dinâmica de pandemia e home office, então isso atrapalhou muito. A gente está pagando dividendo aquém do que a gente gostaria, né? Isso é fato. Mas a mensagem é que a gente trabalha muito, muito forte para melhorar o resultado do fundo, mesmo nesse contexto desfavorável. E acho que de mais concreto são as novas locações, mas tem muitas pequenas decisões que a gente toma todo dia para tentar fazer um bom trabalho. Então, esse é nosso compromisso, né? E podem contar conosco e os canais estão abertos, como o Moise comentou. Legal. Marcos, obrigado. Boa noite. A gente se vê amanhã, né? Temos um call amanhã às 10 e temos 2 reuniões, né? Às 3 e às 4 da tarde, né?
É isso aí. Legal. Então eu te vejo amanhã. Bom descanso. Obrigado pelo seu tempo. Eu vou tentar de novo. Toda vez eu tento, tem dado certo deixar gravado no perfil, né? E amanhã a Cris ou a Sabrina, eles vão colocar no YouTube, né? Então tem dois lugares, Instagram e YouTube, né? Então boa Legal. noite, pessoal. Obrigado aí pela participação e pelo apoio. Tamo junto, que nem falam meus jovens hoje. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Moisés. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Obrigado.